Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer o vídeo de hoje então, falando sobre essa questão aí das eleições. Não tem como fugir desse assunto, concorda? Estamos aí numa reta final de eleição e eu queria dar um enfoque diferente do que eu tenho visto por aí em outros canais, por outros YouTubers. Para quem não me conhece, pessoal, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Wagner, sou teólogo e pesquisador. Eu estou aqui para mostrar para vocês nas terças-feiras vídeos de análise. Então toda terça-feira eu vou gravar um vídeo sobre análise, sobre o que está acontecendo no nosso mundo. E nos sábados nós estamos fazendo aulas. Eu peço que você acompanhe, você que é novo, acompanhe as aulas de sábado. Todo sábado tem vídeo novo. Nós estamos falando sobre a origem e o desenvolvimento do pensamento socialista e comunista. Vamos terminar essas aulas, vamos falar do outro lado. Estou falando da esquerda, vou falar da direita. Vou falar sobre conservadorismo, vou falar sobre o outro pensamento. E também depois eu pretendo falar sobre essa questão do liberalismo, que também é uma outra corrente de pensamento. Junto com o liberalismo, eu também quero nessas aulas falar sobre anarcocapitalismo. Depois nós vamos falar sobre outros assuntos, mas sempre haverá as aulas de sábado, tá bom? Tudo isso dentro de uma perspectiva conservadora, dentro de uma perspectiva cristã. Eu entendo que o cristianismo ele não é só uma religião para a salvação de alma. Evidentemente que isso é um assunto muito importante. Porém, o cristianismo é muito mais do que isso, porque eu entendo que sistemas políticos não resolvem nada. O que resolve são pessoas transformadas. Isso resolve os problemas. Ok? Então tá bom, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aí, iniciando com uma frase aí do escritor português José Saramago, que disse o seguinte, e que tem tudo a ver com o que estamos passando hoje. O grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer coisas nada democráticas democraticamente. Entenderam aí? Pois é, medite sobre isso daí. Muito bem, vamos falar sobre essas eleições, as eleições desse ano no Brasil. Né? Eu moro nos Estados Unidos, mas estou acompanhando bem de perto tudo isso. Não vejo muita diferença com relação a essa dualidade. As eleições aqui nos Estados Unidos e das eleições para o Brasil são muito semelhantes umas com as outras, no sentido de nesse ano de 2018 o Brasil está nessa polaridade de um candidato de direita, que é o Jair Bolsonaro, e um candidato de esquerda, que seria o Lula, se não estivesse na cadeia, se não estivesse preso. E ele colocou lá um candidato biônico, vamos colocar assim, como se falava antigamente, né? Que é o Fernando Haddad. Então está polarizado aí entre esses dois candidatos, como aqui nos Estados Unidos tem essa polarização entre republicanos e democratas. É a mesma coisa, republicanos direita, democrata esquerda. Isso não é diferente nesse sentido. No aspecto político é um sistema polarizado, tá bom? Muito bem. Então as eleições no nosso país, elas sofreram aí várias transformações, né? Esse processo eleitoral aí ao longo dos anos. Quem puder assistir lá a série do Brasil Paralelo, né? O Teatro das Tesouras, assista, recomendo, é muito bom. Pois bem, então o que aconteceu? O governo Fernando Henrique Cardoso criou a urna eletrônica, que hoje não é adotada por nenhum país sério, tá bom? A urna que nós temos, ela é totalmente fraudável. Mas já vamos falar sobre urna. Antes eu quero falar sobre como está se dando esse processo no Brasil. O processo eleitoral também é como aqui na América, né? Muita mentira da mídia, muitas falsas acusações, porque não querem perder, né, aquilo que vem ganhando, na verdade, aquilo que vem ganhando do governo, evidentemente, que o governo vem sustentando todas essas mídias aí, jornal, TV, rádio, etc. E também na internet, né, nós já vimos aí que tem vários blogs e canais de YouTube, etc., que também são sustentados pelo governo. Isso daí está
declarado em diário oficial, não é nenhuma mentira, só basta você pesquisar que você vai tomar conhecimento de tudo isso daí, tá bom? Então essa questão, tem essa questão aí da mídia, tá bom? E essa questão das pesquisas, né? Também através da mídia. Pesquisas absurdas, não fazem o menor sentido, não condiz com a realidade, né? Me lembra até um rapaz lá que estava, um homem que estava envolvido com corrupção. Depois eu posso colocar o link aqui na descrição, em que ele revela como é que funciona o esquema de propina junto com institutos aí como o Ibope, por exemplo, tá bom? Então a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil, né? A corrupção ela é institucionalizada, né? Então, para mudar todo esse quadro aí, precisa ter muita coragem, né? Eu falo que Jair Bolsonaro tem muita coragem porque ele enfrentou na ponta da faca, né, essas ameaças aí que se cumpriram por parte da esquerda, né? Não adianta falar que ele estava sozinho, porque o próprio Adélio falou com a sua boca, nós. Ele usou a primeira pessoa do plural quando se referia a planejamento do crime. Ele não estava sozinho, ele mesmo confessou isso lá na audiência de custódia. Então isso ficou muito claro, tá? Pois bem, agora vamos falar então dessa questão das urnas. As urnas criadas no governo Fernando Henrique Cardoso, que nada mais é que um aliado muito antigo, desde 89, do senhor Lula, né? Ou do Partido dos Trabalhadores, vamos colocar assim, porque as pessoas passam, os partidos ficam, né? Então, Partido dos Trabalhadores e o PSDB sempre foram aliados, isso daí não é novidade para ninguém, né? Só alguém muito fora das notícias aí que não percebe essas coisas, mas isso daí está claro, eles sempre foram aliados, sempre. Muito bem, e lógico, para manter a hegemonia no poder, para você se manter no poder, você tem que criar uma maneira disso acontecer. Se você não pode... pensa aí, eu sei que você é uma pessoa de bem que está me assistindo, mas pensa aí pelo lado do mal, né? Se você quer se perpetuar no poder, se você não quer correr o risco de perder uma eleição, o que você faz? Você cria uma máquina, né, que você tem o controle dela, dos códigos dela e etc., de todo o funcionamento de software dela, e faz como dizia o canalha do Joseph Stalin, né? Ele dizia que não importa quem você vai votar e não interessa como funciona a eleição. O que importa é quem conta os votos, né? Exatamente isso que acontece no Brasil desde lá da época do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ele criou uma maneira de você se perpetuar no poder. Por quê? Porque não existe transparência nenhuma. Essas urnas, elas são apresentadas para a população na sessão eleitoral até as 5 horas da tarde, e depois das 5 horas da tarde você não tem acesso a nada. Existem aí petições que foram feitas pelo presidente aí do PSL, do partido do Jair Bolsonaro. Ele peticionou junto ao Supremo Tribunal Federal que auditores aí das Forças Armadas e da Polícia Federal estivessem acompanhando tudo isso daí, toda essa contagem dos votos, né? Mas provavelmente vai ser negado. Por quê? Porque não existe transparência. Desde que foi criado, não existe transparência. Deu 5 horas da tarde, eles vão recolher tudo e vai para um lugar secreto, fechado, ninguém tem acesso, ninguém vê nada. Então você não tem confiabilidade, você não tem como acreditar nisso. Você vai acreditar numa coisa dessa? Lógico que não, né? Muito bem. Então, urnas eletrônicas, eu penso assim, até sugestionei isso em vários sites aí, dei sugestões aí para sites aí e também canais no YouTube aí. Eu propus que houvesse manifestação, já que existe uma mobilização no Brasil tão forte por parte da direita aí, teve mais de 1 milhão de pessoas lá na Paulista, na manifestação. Então, se esse número de pessoas realmente está comprometido com a democracia e com o bem do Brasil, então que haja manifestações constantes, não é uma só, não, muitas, né? Então, fale com seus amigos, divulgue essa ideia, entendeu? Que haja manifestações constantes pelo fim da urna eletrônica e pelo voto em cédulas. O voto em cédula tem que voltar. Por que ele tem que voltar? Por que ele tem que retornar? Porque isso gera transparência.
os partidos, eu lembro disso perfeitamente, porque eu trabalhei como mesário e presidente de sessão eleitoral, e eu fui em uma das votações, porque eu fui chamado também para fazer contagem de votos, e tinha todo um grupo de partidos políticos lá, que era representante de cada um dos partidos, acompanhando a contagem daquilo. Ou seja, era um processo transparente. As coisas aconteciam de forma que não poderiam ser fraudadas. Tanto é que o voto em cédula aconteceu durante a eleição do ex-presidente Fernando Collor, né? Que ninguém contava com a presença dele naquela eleição, porque a eleição naquela época era polarizada entre dois candidatos. Apareceu ele na disputa e ele acabou ganhando a eleição, né? Por quê? Porque a eleição, o processo eleitoral era um processo transparente, era confiável. Então o povo brasileiro se reúnam, façam manifestações, junte aquele povo lá na Paulista, junte esse povo lá em Brasília, pressionem os políticos, façam uma petição com mais de 1,5 milhão de assinaturas e coloque pressão sobre eles, sobre o Congresso, sobre o governo, sobre a justiça, para que mude esse sistema. Isso tem que ser constante, 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 bater, bater, até que eles entendam que essa é a vontade do povo. Ok? Eu penso que é assim que aconteceram as coisas no país e é assim que vai continuar acontecendo. Se depender deles, eles não vão mudar. Eles querem que continue dessa forma, tá bom? Então é isso, já deu para perceber aí o meu ponto de vista, deu para perceber também em quem eu vou votar, né? Evidentemente que eu não, como todos os outros que vão votar no Jair Bolsonaro, os youtubers aí, eles perceberam isso e eu também. Ele não é o melhor candidato que poderia existir. O melhor candidato, na minha opinião, seria o Dr. Enéas, que já morreu. Uma pena que já morreu, mas ele é a única opção que nós temos, porque todos os outros do mesmo grupo. Eles fingem que são separados, mas eles são uma coisa só, né? Geraldo Alckmin, Boulos e Fernando Henrique Meirelles lá, e Marina, tudo igual. Haddad, são todos do mesmo grupo. Isso daí, votar em um é votar no outro, entendeu? Então, essa fragmentação não é boa. Não adianta você votar num candidato também que tem 8, 9, 10%, ou menos até que isso, e não vai fazer a menor diferença. Não vai mudar nada. O que vai fazer diferença? Né? Votar no Jair Bolsonaro. Pode não ser perfeito? Não, não é. Tem seus defeitos? Tem. Mas é íntegro, é honesto. Pelo menos isso daí você vai ter certeza de que ele não vai estar metendo a mão no dinheiro do orçamento para enriquecimento ilícito, tá? Você pode ver aí pelo patrimônio acumulado dos militares durante o regime militar, que não era ditadura, era regime militar. Durante aquele regime, como eles terminaram suas vidas? Eles terminaram suas vidas com um patrimônio de acordo com aquilo que eles ganhavam, ok? Então, dá o seu voto de confiança aí para o Jair Bolsonaro, porque eu entendo por tudo que aconteceu e por tudo que ele falou. Ele falou que vai participar agora nesse debate aí da Rede Globo. Ele afirmou isso dentro do avião, agora no final de semana, voltando para casa. Então, assim, participe disso daí, tá bom? E ajude ele nessa empreitada, nesse desafio que ele tem pela frente. Ele vai ter que enfrentar muita coisa ruim. Se eu fosse ele, só andava de colete à prova de bala, andava com um capacete do exército na cabeça, porque vão tentar contra a vida dele. Você pode ter certeza disso, né? Que os aviões que ele for entrar, seja trocado de última hora, criar estratégias de defesa, porque com certeza vão tentar derrubá-lo caso ele seja eleito. Porque eu vou colocar um trechinho aqui, a partir de agora, você vai poder assistir. O sistema eleitoral, onde nós tínhamos acertado uma maneira de auditá-lo, que é o voto impresso, lamentavelmente o Supremo Tribunal derrubou. E também um sistema eleitoral que não é aceito em lugar nenhum do mundo. Então a dúvida fica, e não sou eu não, a maioria da população desconfia do voto impresso. Então quer dizer exatamente isso aí. Eu vejo aí que foi um absurdo o PT crescer, não existe isso, o que eu sinto nas ruas, o que eu vejo em manifestações, é um sinal claro que o povo está do nosso lado.
E da forma como isso é demonstrado, não dá para a gente aceitar passivamente na fraude, na possível fraude, a eleição do outro lado. Então, esse trecho aí que você assistiu, você viu que o Jair Bolsonaro, ele afirma no avião, durante a entrevista que ele deu para a Rede Globo, que se não houver, por tudo que ele tem visto, e nós todos temos visto, o Brasil tem visto, se ele não for eleito, ele vai tomar providências, né? Porque é claro, é evidente que ele tem no mínimo 60% dos votos. No mínimo. Eu diria mais que isso, mas ele tem no mínimo 60% dos votos. Qualquer pesquisa que indique menos do que isso é mentira, é falsa. Alguém foi comprado, com certeza alguém foi comprado. Ok? Muito bem. Isso posto, eu queria colocar o seguinte. Com relação à posição agora, você que não é cristão, considere aí os fatores políticos, tá, do Brasil e aquilo que vem acontecendo no Brasil e essa polarização de poder entre PSDB e PT e se isso foi bom para o Brasil. Foi bom? Não, não foi bom para o Brasil, né? Um rombo no orçamento aí enorme, até o próprio Bolsonaro, se assumir a presidência, né, se deixarem ele assumir a presidência, né, ele vai ter um desafio enorme, a equipe dele também. No primeiro ano, no ano de 2019, eu não acredito em mudanças fantásticas. Vai ser um ano duro, porque é um ano de recuperação da economia. Em 2020, eu acredito num grande crescimento, no início do crescimento do Brasil. Aí sim. E de 2020 para frente, e se ele for reeleito, eu acredito que se Jair Bolsonaro for reeleito, eu acredito que o Brasil ficará entre as 5 maiores economias do mundo. Eu tenho certeza disso, se não mais, né? O Brasil tem um potencial gigantesco. Estudem aí sobre o nióbio e você vai saber do que eu estou falando. Você que agora vamos falar com você cristão. Você que é cristão, assim como eu sou cristão, né? Se você ama a sua denominação, ama a sua igreja, vote em Jair Bolsonaro. Por quê? Porque todos os outros não vão favorecer a igreja. A igreja está para ser taxada, está para ser tributada. Tem um projeto lá na Câmara tramitando para que isso aconteça. Vai ser o fim da isenção tributária para as igrejas. Então, estejam muito atentos a isso, tá bom? Aí também você cristão, Jair Bolsonaro também é opção. Por quê? Porque ele defende que exista as igrejas em nosso país. Igrejas cristãs de modo geral. Seja você católico, seja você protestante ou um outro tipo de cristão. Não importa. O que importa é quem está ao lado da família e da igreja é o Jair Bolsonaro. Então, eu prefiro ele, vou votar nele. E outra coisa importante, você que vai votar, preste atenção na hora de você digitar na urna. Lembre-se que são 2 candidatos para senador. 2 candidatos para senador. Como as pessoas permitem, o YouTube permite isso a nós youtubers, então eu vou falar. Para presidente, eu vou votar em 17, em senador 177. O segundo senador eu vou deixar em branco, tá? Eu não vou preencher. Porque eles dizem que isso pode gerar algum tipo de confusão, o pessoal que trabalha com esse sistema eleitoral está falando aí. Então, 177 e o segundo eu deixo em branco. O deputado federal é o Eduardo Bolsonaro, que é o 1720. E para deputado estadual, o Gil Diniz, que é 17120, se não me falha a memória, ou 020. Eu vou deixar aqui na descrição, né? Se você não tem essa cola, vamos colocar assim, eu vou colocar na descrição. E para governador do estado, eu era do estado de São Paulo, o número é 28, mas você que é de outros estados, procure votar em alguém que seja do PSL ou do PRTB, que é quem fez aliança com o partido do Jair Bolsonaro. Porque senão você não vai governar sozinho. Eles não podem governar sozinho. Eles têm que governar em união, eles precisam ter força. Precisa chegar no Congresso alguma proposta de mudança, então precisa ter alguém lá para fazer a votação da lei, concorda? Não existe um presidente que resolve tudo sozinho.
É um conjunto de coisas. Então é por isso que nessa eleição, cuidado, vote com calma, não tenha pressa na hora de votar, senão você pode errar na digitação, bom? Então fique atento a isso aí. Eu vou colocar aí na descrição esses números direitinho para você poder colocar lá, pegar a sua cola, né? E anotar lá e na hora digitar direitinho os números, porque eu sei que o povo se confunde, são muitos votos, são 3, 4, 5, são 6 números que a pessoa vai ter que digitar, né? 6 números diferentes, então para tomar muito cuidado com isso daí, tá bom? Eu não quero que o vídeo fique mais longo do que já está. Eu vou deixar aí no link da descrição também o canal do meu amigo Danilo Veríssimo. Entrem lá, conteúdo muito bom. Se inscreva no canal dele, apoie ele, ajude ele, porque ele também está ajudando o nosso canal. Se você puder ajudar no Apoia-se, vai ter na descrição do vídeo. Se você puder fazer o depósito no Banco do Brasil, ajude aí, seja você muito bem-vindo. Obrigado já antecipadamente por ter assistido esse vídeo. Até a aula de sábado. Obrigado, tchau.